Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maiam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui serves ad externem Patris, miserere nobis.
aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, Pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca Uma canção me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo. e por Isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas. Também aqueles que nos acompanham pela internet e nos acolhem em seus lares. Hoje a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Somos convidados a oferecer esta Eucaristia todo o nosso dia, as nossas atividades, nossas orações, nossos sacrifícios em favor dos missionários e missionárias, e também suplicar ao Senhor que também nos torne evangelizadores, anunciadores de sua palavra, testemunhas do seu reino. Que também nós sejamos missionários onde o Senhor nos plantou, suplicando que a Igreja cresça nesse espírito missionário. Iniciemos esta Santa Eucaristia com humildade, reconhecendo nossos pecados, invocando o perdão e a misericórdia de Deus, nosso Pai. No silêncio, peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais os pecados do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Neste momento de silêncio, cada um apresente ao Pai as suas intenções pelas quais deseja oferecer e celebrar esta Santa Missa. Oferecemos esta Eucaristia por Joaquim Dutra da Silva, falecido há 3 dias, por Francisco Iga, falecido há 6 dias, por Reinaldo França de Almeida, falecido há 2 anos. Oferecemos pela saúde de nossos irmãos e irmãs, Padre Simões, Irmã Marilde, Jânia, Patrícia, João Cláudio, por Alcir Olavo de Melo. Em ação de graças, pelos 10 jovens de nossa paróquia que serão crismados na tarde de hoje, aqui em nossa igreja. Para que estes jovens perseverem na fé, no amor a Cristo, pelos seus padrinhos e madrinhas, pelos seus familiares. Oferecemos esta missa em ação de graças por todos os missionários e missionárias adigentes e suplicamos por todos os cristãos perseguidos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos atentamente a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão, para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões, por causa do meu povo servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios.
prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande, muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-no no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus nosso Pai. Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como astros no mundo vocês resplandeçam, mensagem de vida ao mundo anunciem. Da vida a palavra ao mundo proclamem. Quais astros luzentes no mundo rebrilhem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus.
Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Eles mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato tu ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Sentados um momento. Queridos irmãos e irmãs, 29º domingo do tempo comum, caminhamos para o final do ano litúrgico e deste tempo ordinário, no qual nos acompanhou ao longo deste ano o Evangelho segundo Mateus. Dominicalmente, a cada domingo, fomos sendo instruídos por Jesus segundo Mateus. Pois bem, e hoje, nesse Dia Mundial das Missões, o que a Palavra de Deus nos ensina? Vamos então recordar que precisamos encontrar uma imagem, uma instrução, uma ideia, e para concluir, um sentimento. E assim retornar para nossa casa, alimentados pela palavra e também pelo corpo de Cristo, com esta imagem, com esta ideia e com este sentimento. Começamos então pela imagem. Jesus diz aos seus interlocutores: Mostrai-me a moeda. De quem é a imagem e a inscrição que está cunhada nesta moeda? E a resposta é dada pelos seus opositores: É de César. E Jesus então conclui o texto que acabamos de ouvir: Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E fica claro que aquela moeda, por possuir a imagem de César impressa, deve retornar a César. Mas Jesus diz, não apenas dai a César o que é de César. Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus. E o Evangelho fica em aberto.
E nós precisamos encontrar na resposta de Jesus o sentido deste ensinamento. Pois bem, a pergunta que deve ser respondida: se a moeda, ao possuir a imagem de César, a César deve voltar. É óbvio que nós precisamos perguntar: e o que neste mundo tem impressa a imagem de Deus, para que a Deus retorne? Então é esta imagem que deve nos alimentar. Nós sabemos pela Escritura que todo homem e toda mulher fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que todos nós, humanos, temos impresso em nós a imagem do Deus vivo. E que a Escritura nos ensina hoje que é o único Deus. Então, qual é a imagem que nós temos que levar para a nossa casa? Todo homem e toda mulher é a imagem do Deus vivo. Com esta imagem, vamos para a ideia, o ensinamento. Na primeira leitura, nós ouvimos que o profeta Isaías aponta que Deus, para dar um sinal de salvação ao seu povo eleito, escolheu Ciro, rei da Pérsia, que não era judeu, que era um estrangeiro, que era um pagão, que era alguém que não conhecia o Deus único e verdadeiro. Mas o soberano do universo, que criou todas as coisas e que tem autoridade sobre tudo que criou, ele pode escolher quem ele quiser, da forma que ele quiser, quando ele quiser. E no seu desígnio de salvação, para favorecer o retorno do seu povo eleito do exílio da Babilônia à terra dos seus antepassados, Deus se utilizou de um pagão, de Ciro, rei da Pérsia. O profeta está nos dizendo que Deus, por ser o soberano de todas as coisas, ele pode agir por tudo que ele criou. Não apenas por aqueles que estão marcados com o sinal de eleição. Deus, para favorecer os seus eleitos, o povo da aliança antiga, se utilizou de um estrangeiro que lhe foi obediente, que ouviu a sua voz e fez a sua vontade, porque ele é o único Deus. E ele age até em segredo em tudo que ele criou. Sábios seremos nós, se tocados pelo Espírito de Deus, conseguirmos enxergar o agir de Deus até no coração daqueles que não se dizem tementes a Deus, daqueles que ignoram a revelação de Deus, mas que pelo seu agir fazem a sua vontade, como Ciro, na primeira leitura. Então, isso significa que até Ciro, que não tinha a fé de Israel, pôde servir a Deus e favoreceu a aliança de Deus com seu povo eleito.
voltamos ao Evangelho. Ou melhor, ao Salmo. O salmista justamente nos diz que é preciso proclamar entre todos os povos e nações que reina o Senhor. E que o Senhor tem nas suas mãos todos os povos e nações. Que estão sob o seu sustento todo criado. Tudo que é imagem e semelhança de Deus, portanto, cada ser humano está nas mãos de Deus, mesmo que a gente não veja. Mas que pela fé e pela confiança no seu amor misericordioso, nós podemos enxergar, se quisermos e se tivermos um coração reto, que não discrimina, que não despreza, mas que tem, por graça, a capacidade de olhar e de ver como Deus. Portanto, o ensinamento que sustenta esta imagem de que todo ser humano, por possuir a impressão e a imagem de Deus, a Deus deve retornar. E a Deus deve servir. A Deus é chamado a amar. Em Deus é chamado a viver uma comunhão de vida com Ele, que é capaz de transformar a nossa vida. Que alegria nós colhemos, queridos irmãos e irmãs, quando enxergamos que estamos em comunhão com Ele. Que graça infinita, saber que mesmo frágeis, mesmo pecadores, nós, por graça, possuímos a imagem do Deus vivo impressa em nós. E que todo semelhante, por mais torto que lhe pareça aos nossos olhos, ele tem impressa esta imagem. E como diz o Salmo, todos os povos e nações estão sob a autoridade de Deus, e aqueles que servem o Senhor compartilham com Deus a alegria de anunciar a sua misericórdia e o seu perdão. Nós temos e compartilhamos com Deus a alegria de testemunhar que Ele está no meio de nós, de que Ele nos abraça, de que Ele nos salva e de que Ele nos sustenta a cada dia. E que quando pecamos, é o seu amor misericordioso que nos atrai novamente para reconhecer que não podemos viver sem Ele e que nossa vida não tem sentido se nós estamos distantes do seu amor e da sua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, como podemos viver esse serviço de amor a Deus, que é o único Senhor da nossa vida? O apóstolo Paulo nos ensina, na segunda leitura de hoje, a primeira carta aos Tessalonicenses. Tomemos, portanto, o ensinamento do apóstolo. O apóstolo Paulo louva a Deus, reconhece que a comunidade tessalônica está vivendo nesta comunhão com Cristo. E ele louva a Deus, porque a comunidade possui 3 características fundamentais. Quais são elas? Diante de Deus nosso Pai, eu recordo sem cessar 3 coisas. Versículo 3. A vossa fé, a vossa caridade e a vossa esperança. E todos nós que
fomos iniciados na fé cristã, sabemos que a fé, a caridade e a esperança são as 3 virtudes teologais. São as 3 características fundamentais que nos dão acesso à comunhão com Cristo e que nos dão a boa notícia de que nós somos filhos e filhas muito amados de Deus. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no texto de Paulo. Porque Paulo, ele acrescenta um adjetivo a cada um desses substantivos. Fé, caridade e esperança. São 3 substantivos. Para quem estudou língua portuguesa, nós temos 3 substantivos. Mas eles estão acompanhados de um adjetivo cada um, que qualifica, vocês sabem, né? Todo adjetivo qualifica um substantivo. Né? O homem alto, a mulher loira, a criança peralta, sei lá. E o apóstolo Paulo, quando põe os adjetivos, ele nos ensina qual é a fé que serve a Deus. Qual é a caridade que é autenticamente cristã? E qual é a esperança que distingue os cristãos de qualquer esperança? Lamento lhes dizer que o texto aqui, traduzido desta forma, está bastante, entre aspas, mal traduzido. Porque no texto grego se diz assim: a fé dinâmica, ativa. Então aqui vocês veem no texto a atuação da vossa fé. Mas o texto grego diz a fé ativa, a fé dinâmica, uma fé movida. Então o que Paulo está dizendo é que a fé que nos dá a possibilidade de servir a Deus e de amá-lo, não é uma fé passiva, não é uma fé moloide, não é uma fé ignorante, não é uma fé superficial. É uma fé ativa, que é inquieta, que se move, que atua. Essa é a primeira coisa. Segundo, aqui no texto diz assim: o esforço de vossa caridade. Mas o texto grego diz: a caridade oblativa, a caridade sacrificial. O amor oblativo, o amor sacrificial. Então, a caridade cristã, o amor cristão, não é aquele amor que está nos cartões postais, que está nos cartões do Dia dos Namorados, que está no nhen-nhen-nhen deste mundo, que chama amor qualquer coisa. O amor cristão não é um amor plástico, não é um amor do nhen-nhen-nhen e do tititi. O amor que o apóstolo Paulo está dizendo é um amor que sabe se sacrificar, que sabe oferecer-se. Portanto, é um amor que se compromete com o próximo. Ai, eu amo tanto, né? Mas não tem compromisso com porcaria nenhuma. Mas que amor é esse? Que amor é esse que é incapaz de mover um dedo em favor da vida do outro? Isso não é amor. E disso o mundo está cheio. E o que torna um cristão
ou uma comunidade cristã fiel ao seu Mestre e Senhor, que é Cristo Jesus, é uma fé ativa, dinâmica, atuante, que age na caridade, que se oferece, que se sacrifica. Você quer saber quem te ama de verdade? Identifique quem se sacrifica por você. Identifique aquele que é capaz de dar a vida por você. Esse te ama. Vamos em frente. Terceiro elemento. A vossa esperança, a firmeza da vossa esperança, diz o texto traduzido em português. Mas no grego se diz assim: a esperança perseverante. Uma esperança constante. Uma esperança que não é a conta-gota. Uma esperança que não é um dia sim, 2 não, 2 dias sim, 3 não. Então, a esperança perseverante, enraizada em Cristo, é aquela que enxerga o horizonte segundo Deus. E não segundo os limites da mediocridade pecadora ou da nossa natureza humana limitada. Aí vocês vão me dizer, mas padre, nós que somos tão frágeis, como podemos enxergar este horizonte como Deus? Então, queridos irmãos, vocês já ouviram isso da minha boca 1000 vezes. E vão ouvir outras 1000, se for necessário. Porque nós, que somos discípulos e discípulas de Cristo, e que estamos em comunhão com Ele, por graça e por resposta livre que nós damos, o Espírito de Deus que habita em nós, é o Espírito de Deus que imprime em nós esta fé dinâmica. É o Espírito de Deus que infunde em nós esta caridade oblativa. É o Espírito de Deus que é capaz de infundir em nós uma esperança constante, permanente, que consegue ir além dos horizontes limitados da humanidade comum. Então, queridos irmãos, como nós podemos fazer com que a nossa vida volte a Deus, como a moeda de César deve voltar a César? Como a nossa existência serve a Deus? Como a nossa existência revela que nós estamos enraizados em Cristo e que é a razão de nossa alegria e que ninguém pode nos arrancar. Justamente vivendo isto que Paulo elogia nos Tessalonicenses. Cresçamos, portanto, pelo Espírito que habita em nós, numa fé que não vive de braços cruzados. A fé dos autênticos discípulos de Jesus não é a fé que cruza os braços e vê o mundo passar, e vê a vida passar. Isso não é cristão. Nunca foi.
e nunca será. É preciso arregaçar as mangas. Essas mãozinhas precisam trabalhar. Os nossos pés não são pés de paralíticos, porque a fé nos faz caminhar. A fé nos impulsiona a seguir os passos de Jesus. Uma fé ativa, que age numa caridade oblativa, que se sacrifica, que sabe perder quando é necessário, para que a caridade de Cristo vença, que sabe renunciar para que o amor de Cristo se manifeste. Este amor, que é a única força capaz de transformar a nossa vida. E a nossa esperança? Qual é a razão da nossa esperança? O que nós esperamos? Em horizontes curtos, ou em horizontes divinos? O que nós esperamos? Mas a esperança cristã também não é a esperança de braços cruzados. Como cantava Raul Seixas, né? Estou aqui com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Essa não é a esperança cristã. A esperança perseverante é esta esperança que nos faz trabalhar por aquilo que nós esperamos, que nos faz ser comprometidos com aquilo que nós sonhamos e desejamos por vontade divina. Queridos irmãos e irmãs, louvemos a Deus e bendigamos a Deus, porque Ele nos possibilita viver numa vida permanente de oferta de nossa existência a Ele, no compromisso com os irmãos e irmãs que estão ao nosso redor, crescendo, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: eu louvo a Deus porque a vossa fé é ativa, porque a vossa caridade é oblativa e porque vossa esperança é perseverante. Eu louvo a Deus, mas eu quero que vocês cresçam ainda mais. Esse é o horizonte de Deus, de uma transformação permanente, que nos alegra e que nos sustenta. Qual é o sentimento, então, que nós levamos para a nossa casa? Dois. Primeiro, agradecer a Deus, porque a palavra nos recorda que tanto eu como cada um de vocês e todos os seres humanos que existem nesta terra são imagem e semelhança do Deus vivo. E que a dignidade humana é inegociável. E que a dignidade humana, ela é plena quando ela manifesta o sentido da sua criação, que é Deus, que é o único Senhor do universo. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele nos deu existência. Agradecer a Deus porque Ele nos deu a vida. Ai, padre, mas eu queria ter nascido em outro tempo. Até isso eu já ouvi bastante nesse tempo de pandemia. Ai, padre, a gente devia ter nascido em outro tempo. Só que o Senhor nos plantou hoje, aqui, por algum motivo. Alguma razão o Senhor tem. O sentido da nossa vida.
E segundo, fazer uma profunda súplica a Deus. E eu gostaria que todos que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, não terminassem essa missa pelo amor de Deus, sem que o seu coração faça uma profunda oração de súplica diante de Deus, nosso Pai. E supliquemos juntos que o Espírito de Deus nos dê esta fé ativa, dinâmica. Que o Espírito de Deus nos dê esta caridade oblativa, sacrificial. E que o Espírito de Deus nos dê esta esperança perseverante. Hoje é Dia Mundial das Missões. O que pode existir de mais missionário na igreja do que viver esta fé, esta caridade e esta esperança? Não existe nada mais missionário do que isso. É claro que existem as missões adigentes, nos países longínquos, e que hoje nós somos chamados na coleta a oferecer um pouco dos nossos rendimentos em favor das missões adigentes. É o dia da coleta para as missões. E a gente deve sustentar com os nossos recursos os missionários e missionárias que estão em lugares muito difíceis, ou de minoria de cristãos, ou no meio das perseguições, ou no meio das populações mais miseráveis que existem neste mundo. Nós temos que nos comprometer economicamente com as missões. E cada um deve dar segundo suas possibilidades. Quem pode dar R$1, dê com amor. Quem pode dar R$5, dê com amor. Mas quem pode dar 50, 100 reais, dê com amor. Só que o dinheiro tem que ir acompanhado de um compromisso missionário. De orar diariamente. Assim como cada um de nós oramos pela nossa família, assim como os avós oram pelos seus netos, pelos seus filhos, precisamos incluir de uma forma decidida e determinada uma oração pelas missões diariamente. Nenhum de nós está dispensado deste compromisso de fé. E se não vive, confesse-se, porque é um pecado contra o corpo de Cristo. Orar pelas missões. Mas o compromisso por excelência da missão é suplicar ao Senhor que Ele nos dê a alegria de viver e de crescer e progredir nesta fé ativa, nesta caridade oblativa e nesta esperança perseverante. A nossa vida será missionária, se assim vivermos. E o Evangelho de Cristo será anunciado, não tanto por palavras, mas pela vida dos cristãos, pela vida dos discípulos e discípulas de Cristo. Que o Senhor nos sustente e que nós confiemos na sua graça, porque ela jamais faltará. Um bom dia mundial das missões para todos. Celebremos a nossa vocação e celebremos a vocação da nossa igreja, porque a igreja de Cristo ou é missionária ou ela não é de Cristo. É uma falsa igreja. E eu tenho certeza que tanto vocês como eu não queremos alimentar uma falsa igreja. Nós queremos edificar
a igreja autêntica de Cristo, aquela que sabe partilhar tudo que de graça recebeu de Deus. Amém. No momento de silêncio, rezemos, cada um no seu lugar. Todos de pé, renovemos a nossa profissão de fé, que da Igreja recebemos e que é a razão de nossa alegria. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, a exemplo do apóstolo São Paulo, oremos nós também a Deus nosso Pai, pela Igreja espalhada pelo mundo e por toda a humanidade, dizendo numa só voz: escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor, nós vos pedimos pelos ministros ordenados, pelos consagrados e leigos, para que sejam verdadeiros missionários e testemunhem a alegria do Evangelho. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração.
Senhor, nós vos pedimos por todos os que assumiram cargos públicos e pelas lideranças de nossas comunidades, para que façam do poder um serviço em favor da vida. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor, nós vos pedimos para que os missionários e missionárias que deixaram tudo e partiram em missão, sintam nosso apoio e solidariedade. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor, nós vos pedimos pelos que sofrem qualquer tipo de escravidão, para que sintam a presença consoladora e libertadora de vossa Igreja missionária. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor, te pedimos pelos 10 jovens que serão crismados em nossa paróquia hoje à tarde, pelos seus padrinhos e madrinhas, pelas suas famílias, para que estes jovens perseverem no discipulado de Cristo, possam te servir e amar por toda a vida, impulsionados pelo Espírito Santo. Por isso rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos cristãos perseguidos, pelos refugiados e exilados, por aqueles que fogem de suas terras por causa da fome, da guerra, da intolerância religiosa, para que encontrem corações abertos, solidários, cristãos autênticos. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. No momento de silêncio, cada um faça a sua prece. Pai Santo, Deus de misericórdia, atendei, Senhor, as súplicas de vossos filhos e filhas, que confiam em Ti. Pai Santo, dai a cada um de nós e a toda a Igreja do Senhor a alegria de crescer numa fé ativa, numa caridade oblativa, numa esperança perseverante. E assim, movidos pelo Teu Espírito que habita em nós, possamos dar um testemunho e a vivência de uma igreja missionária, para a glória do Teu santo nome e para o bem de toda a humanidade. Tudo isso, ó Pai, nós Te agradecemos e suplicamos, em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Concluamos a nossa oração comunitária fazendo a oração do mês missionário, que está no folheto da missa. Todos juntos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender
que a vida é missão, dom e compromisso. Que Deus, que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em um estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Sentados, canto de apresentação das oferendas. Que poderei atribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Que poderei oferecer ao meu Deus pelos imensos benefícios que me fez. Oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Eu cumprirei minhas promessas ao Senhor na reunião do povo santo de Deus. Oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar dos vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos e santas, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Senhor, vós sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, tudo isto é mistério de nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E ao Dilo Pedro e Ângelo, que são bispos desta Igreja, muita luz para guiarem o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com os apóstolos e mártires, e todos os santos e santas, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Rezemos pelos nossos falecidos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade,
e aos marcados com o sinal da fé, te pedimos por Joaquim, Francisco e Reinaldo, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos vosso povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Cristo que habita em nós, instruídos pela palavra e pelo exemplo de vida de Jesus, nosso Mestre e Senhor, rezemos juntos a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem segue a minha palavra não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Sentados, eu vou explicar como vamos distribuir a comunhão.
Então, sem pressa, primeira coisa, sem pressa, com calma. À vossa esquerda tem o corredor lateral, aqui no centro, e à vossa direita, à minha esquerda. Observem as marcações no piso, para que seja obedecida a distância de um fiel para o outro. Por favor, não se amontoem. Com calma, obedecendo a sinalização que tem no piso. Segunda coisa. Venha de máscara até na frente do ministro ou do padre. Chegando na frente, tire a máscara. Você vai receber a comunhão na mão, ponha na boca. Ponha a Eucaristia na boca, na frente do padre, na frente do ministro. A ninguém é permitido sair com a hóstia na mão pelo corredor. E o ministro só dá a comunhão para o seguinte depois que tem certeza que a pessoa comungou. Vocês já sabem, né? Tá bom? Então, com calma, tranquilamente, cantemos o canto de comunhão. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando venham ao ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires bem perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pediu. Levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar pela Eucaristia, Eucaristia. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que
o Filho do Homem veio dar a sua vida para a salvação de todos. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos de nossa participação nesta Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos e impulsionados pelo Espírito, possamos conhecer e viver os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um momento para 2 avisos, depois a bênção final. Então hoje, como já refletimos na homilia, o Dia Mundial das Missões, e vocês têm ali no ingresso da igreja a revista mensal da nossa Paróquia Imaculada Conceição de Ipiranga, no tema central, justamente o lema da campanha missionária deste ano, A vida é missão, eis-me aqui, envia-me, campanha missionária de 2020. E hoje, como eu disse na homilia, fazemos também a coleta para as missões. Então, você vai sair pela igreja, tem os cestos nas portas, não sei se tem lá no fundo também. Quem quiser fazer a sua oferta, é o momento então de fazer quando se retirar da igreja. E eu peço que vocês levem para casa essa revista. Podem levar quantos exemplares quiserem. Não sei se tem suficientes lá, senão lá na secretaria tem um pacote ainda de revista, podem também colocar ali. E tem no centro justamente uma reflexão sobre o sacramento da confirmação, que a nossa paróquia vai celebrar hoje, na missa às 18h30, que vem o nosso bispo Dom Carlos Lema, para crismar 10 jovens. É sempre bom recordar, nós também fomos ungidos pelo Espírito de Deus para viver a nossa vocação. Então tem aqui uma meditação bela sobre o sacramento da confirmação, e assim vocês também se recordam de nos ajudar na oração em favor desses 10 jovens que serão crismados hoje à tarde. Então leve a revista para casa, leve quantos exemplares quiser, distribua para os seus vizinhos, familiares, amigos. É um modo missionário também de espalhar a palavra e de espalhar o testemunho da nossa paróquia. Então, também agradeço a equipe da PASCOM, que mesmo em tempo de pandemia tem trabalhado tanto em favor da nossa paróquia, tanto pela revista como pelas lives do Facebook e por todas as atividades que nós temos mantido nesse tempo de pandemia do Covid-19. O segundo aviso, então, na verdade, é esse pedido de oração a vocês pelos jovens que serão crismados hoje, tá bom? Segundo a norma da prefeitura, esta semana foi feito um decreto que permite aumentar de 40% da capacidade das igrejas para 60%. Então, por isso é que nós deixamos a porta aberta hoje e quem chega depois pode ingressar, né? Embora não seria bom que os católicos chegassem atrasados na missa, mas Deus conhece tudo e Ele que julga, não eu. Então, nós vamos continuar com o distanciamento, como vocês veem nas marcas dos bancos, né? As restrições, o uso da máscara, mas nós vamos permitir o acesso de mais pessoas, tanto na missa das 10, como na missa das 18h30. Né? Então, sempre mantendo as observações de restrição e de distanciamento necessário. Tá? E tomemos bastante cuidado, porque embora, né, se diz que de fato os números estão caindo de contágio, mas há muitas pessoas contagiadas, ainda muitas pessoas internadas. Só na nossa faculdade de teologia nós estamos com 2 professores com Covid,
a esposa, um leigo casado, e também a sogra. E um outro professor tem o pai que está internado na UTI. Então, cuidemos-nos e cuidemos a vida do próximo, que também é importante, tá bom? Isto também é servir a Deus, na medida em que nós nos cuidamos uns aos outros, tá bom? Então vamos ficar de pé e receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, e pela intercessão dos padroeiros das missões, São Francisco Xavier e Santa Teresinha de Lisieux, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos, obrigado. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que teu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, nossa mãe sempre será.